Olá pessoal, este é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é cálculo do número de átomos em moléculas. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e essa é a aula sobre o cálculo do número de átomos em moléculas. Isso sempre dá uma confusão. A questão pede cálculo do número de átomos, as pessoas colocam cálculo do número de moléculas, ou seja, presta bastante atenção que isso é muito corriqueiro em provas de vestibular, certo? Vamos lá. Considere uma molécula de água, apenas uma molécula de água. O que eu tenho em uma molécula de água? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e tenho 1 átomo de oxigênio, certo? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Bom, se eu pergunto para você, quantos átomos de hidrogênio e oxigênio eu tenho em 2 moléculas de água? Parece bem óbvio, certo? Bom, se em uma molécula eu tenho 2 átomos, então em 2 moléculas eu vou ter 4 átomos de hidrogênio e vou ter 2 átomos de oxigênio. Na verdade, o que a gente fez? A gente pegou esse número aqui, ó, 1, multiplicou aqui por 2, deu 2 átomos. Pegou esse 1 e multiplicou por 1, deu 1 átomo de oxigênio aqui, certo? A mesma coisa aqui, ó, 2, eu multiplico por 2 aqui, dão 4 átomos. Eu pego esse 2 e multiplico por 1 aqui, vão dar 2 átomos de oxigênio. Muito bem, na de baixo, 8 moléculas de água, o que vai dar? Bom, em 8, aqui ó, 8 vezes 2 vão dar 16 átomos de hidrogênio e eu vou ter 8 vezes 1, 8 átomos de oxigênio. Espero que todo mundo esteja entendendo. Porque quando eu passo para 1 mol de moléculas de água, 1 mol de moléculas de água, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, certo? Então, se em uma molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio, se em 2 moléculas eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, se em 8 moléculas de água eu tenho 16 átomos de hidrogênio e 8 átomos de oxigênio, então em 6 vezes 10 a 23 moléculas de água eu vou ter o quê? Eu vou ter que pegar esses 6 vezes 10 a 23 e multiplicar por 2, que vão ser 12 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, que dá 1,2 vezes 10 a 24, certo? E vou ter aqui, ó, 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Ou seja, como a água é uma molécula, ou seja, um conjunto de átomos, para que eu tenha 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu preciso da união de 12 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio e vou precisar de 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, fazendo o mesmo raciocínio para o carbonato de sódio, em uma molécula de carbonato de sódio, eu tenho 2 átomos de sódio, eu tenho 1 átomo de carbono e eu tenho 3 átomos de oxigênio. Em 6 moléculas de carbonato de sódio, aqui ó, eu vou ter que pegar esses 6 e multiplicar aqui, certo? Vai ficar 12 átomos de sódio. Vou ter 6 átomos de carbono e vou ter 6 vezes 3, 18 átomos de oxigênio. Muito bem, então em 1 mol de moléculas de Na2CO3, que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter quanto? 6 vezes 2, 12 vezes 10 a 23 átomos de sódio, vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono e vou ter 6 vezes 3, 18 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, certo?
Poderia até perguntar a quantidade de átomos totais em 1 mol de molécula de Na2CO3, que é só a gente somar aqui, certo? Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 12 com 6 vai dar 18, e 18 com 18, 36 vezes 10 a 23 átomos totais. Ou poderia pura e simplesmente pegar aqui, são 3 átomos de oxigênio, 1 átomo de carbono e 2 átomos de sódio. Somando, dão 6 átomos. Então, uma molécula tem 6 átomos totais. Então, em 6 vezes 10 a 23, a gente multiplica por 6, vai ser igual a 36 vezes 10 a 23 átomos totais. A mesma coisa se ele perguntar a quantidade em número de átomos, por exemplo, em 1 mol de moléculas de água. Ou seja, nesses 6 vezes 10 a 23 moléculas de água aqui. Eu tenho 12 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio e tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Ou seja, para produzir 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu vou precisar de 12 com 6, 18 vezes 10 a 23 átomos totais. Muito bem. Para acharmos a quantidade de átomos considerando 1 mol de moléculas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número de átomos do elemento na molécula, aqui número de átomos do elemento na molécula, e multiplicar pela constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Foi exatamente isso que a gente fez aqui, Eu tenho 2 átomos de sódio na molécula. Multiplicando pela constante de Avogadro, eu vou ter 12 vezes 10 a 23 átomos em 1 mol. Bom, eu tenho 1 átomo de carbono. Então, multiplicando por 6 vezes 10 a 23, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono em 1 mol de moléculas. Eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, se eu multiplicar pela constante de Avogadro, eu vou ter 18 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio em 1 mol de moléculas. Então, sempre lembrando que 1 mol das aulas anteriores tem a massa fixa em grama, certo? Que a gente chama de massa molar. E vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. A gente está tratando de molécula. Então, como é que a gente escreve aqui para água? Vamos lá. 1 mol de água. O O pesa 16 e o H pesa 1. Então, 1 mol de água eu tenho 18 gramas. Tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. E tenho, vamos lá, eu não tenho 2 átomos de hidrogênio aqui. Então, multiplicado por 6, isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a, aqui 2 vezes 6, como a gente já viu ali, 12 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. E aqui 1 vezes 6 vai ficar 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, certo? No caso do H3, do K3PO4, olha, 1 mol de K3PO4, a gente tem, o K é 39, 39 vezes 3, 3 vezes 9 é 27, vai 2, 3 vezes 3, 9, 10, 11, dá 117. Fazendo a conta novamente, 3 vezes 9 é 27, vai 2, 3 vezes 3, 9, 10, 11, dá 117. Mais o P, que é 31, certo? E o O, que é 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, 7 com 1, 8. 8, 9, 10, 11, 12. Vai 1. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai 1. 2. 212. Então, 1 mol de K3PO4, eu tenho 212 gramas. Tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas.
E tenho, vamos lá, quantos Ks eu tenho? 3 multiplicado pela constante Avogadro, então em 1 mol eu vou ter 18 vezes 10 a 23 átomos de potássio. O P eu só tenho 1, vezes 6, eu vou ter 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 a 23 átomos de fósforo. Em relação ao oxigênio, eu tenho 4 átomos em uma molécula. Então, em 1 mol de moléculas, que tem 6 vezes 10 a 23, eu vou ter 4 vezes 6, 24 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, vamos a um exemplo prático disso. Uma amostra possui 3,33 gramas de CaCl2, ou seja, de cloreto de cálcio. Qual o valor do número de átomos de cloro na amostra? Bom, primeiro você vai colocar o que você sabe, Capadócio. O que tu sabe. Sempre seguindo a linhazinha aqui. Vamos lá. 1 mol de CaCl2 tem... O cálcio pesa 40 e o cloro pesa 35,5. 35,5 vezes 2 vai dar 71. E 71 mais 40 vai dar 111. Então, 1 mol de CaCl2 eu tenho 111 gramas. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. E eu tenho... Qual é a quantidade em átomos de cálcio? Eu tenho um cálciozinho só. Vezes 6 vezes 10 a 23, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. E eu tenho, vamos lá, se eu tenho 2 cloros, vezes 6 vezes 10 a 23, eu vou ter 12, certo? 12 vezes 10 a 23 átomos de cloro. Muito bem. O que ele quer e o que ele me dá? Ele quer o número de átomos de cloro, então eu tenho que relacionar isso aqui. Ele quer o número de átomos de cloro. Então, eu vou usar isso. E ele está me dando massa, então eu vou usar isso. Vamos relacionar esses dois. Ou seja, o que eu sei? Que em 111 gramas de CaCl2, eu tenho 12 vezes 10 a 23 átomos de cloro. Logo, se eu tenho 3,33 gramas de CaCl2, que está no enunciado aqui, eu vou ter X. Então, X é igual ao quê? A gente consegue ver claramente que daqui para cá, se não fosse a vírgula, estaria multiplicando por 3, não é isso? Porque 333 é 111 vezes 3. Então, daqui para cá eu estou multiplicando por 3, eu estou andando 2 casas para a esquerda. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 3 e também andar 2 casas para a esquerda. Multiplicar isso aqui por 3 vai ficar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, 36, certo? Eu teria então que andar 2 casas para a esquerda. Então, ó, 0,36 vezes 10 a 23. Andando uma casinha só para cá, uma casinha só, vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 1, porque eu andei uma casa só. Até cheguei a apagar aqui um pouquinho. Andei uma casa só, certo? Então, 3,6 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a 23. Logo, a resposta vai ser igual a 3,6 vezes 10 a 22 átomos de cloro. Essa é a quantidade de átomos de cloro em 3,33 gramas de CaCl2. Binho, por que eu não posso deixar a resposta assim? Porque em notação científica a gente tem que colocar entre 1 e 10. Por isso que o tio só andou uma casa, não andou 2. Porque se eu andasse 2, daria 36. 36 é maior que 10, certo? Eu não posso deixar 0,36 porque é menor que 1. Tem que estar entre 1 e 10. Por isso que eu só andei uma casinha. Bom, a próxima fala: calcule o valor do número de átomos de hidrogênio em 3,2 gramas de CH4. Vamos fazer a mesma coisa, escrever
o que a gente sabe sobre o CH4, que vai ser igual ao quê? Que vai ser igual a 1 mol de CH4 tem carbono pesa 12, 13, 14, 15, 16 gramas, que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, que tem o que? Vamos abrir. Muito bem. Quantos carbonos o tio tem aqui? 1, não é isso? Vezes 6 vezes 10 a 23, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, certo? Lembrando, pegando a quantidade de átomos na molécula e multiplicando pela constante de Avogadro. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, vezes 6 vezes 4, 24 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Lembrando que eu só não estou somando a quantidade de átomos totais porque ele não está pedindo enunciado, senão a gente soma. Qual é o valor do número de átomos totais? Aí a gente soma, certo? Muito bem. Então, calcule o valor do número de átomos de hidrogênio. Ele quer saber a quantidade do número de átomos de hidrogênio, que é isso aqui. E está me dando massa de CH4, que é isso aqui. Então, qual é a relação? 16 gramas de CH4 tem 24 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, certo? Então, se ele quer 3,2 gramas de CH4, eu vou ter X. Você concorda com 32 é amiguinho do 16? Ou seja, daqui para cá, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2 e andei uma casa para lá. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Multiplicar por 2, 24 vezes 2 vai dar 48. Então, x é igual a 48. Andando uma casa para lá, 4,8 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Essa é a quantidade de átomos de hidrogênio em 3,2 gramas de metano, certo? Bom, calcule, passando um pouco para cá agora, calcule o valor do número de átomos de hidrogênio em 6,8 miligrama, lembrando que miligrama é 10 a menos 3 gramas, de ácido parametilbenzoico. Chamar a atenção aqui, para você que está na primeira série e não viu química orgânica, viria um desenho assim para você contar a quantidade de átomos. Para você que está na segunda série e está vendo química orgânica, você ia ter que tirar da estrutura em bastão, provavelmente. Bom, e você que está na terceira série do ensino médio, eu colocaria, por exemplo, só o parametilbenzoico, nem a estrutura. Você teria que saber montar a estrutura para tirar a fórmula molecular e fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui. Para ser ácido parametilbenzoico, benzoico, ácido carboxílico, para quem é da primeira série, pode pular essa parte. Ácido carboxílico é C-OH, certo? Benzoico, a gente tem que botar o benzeno, esse grupamento funcional, C-OH no benzeno, e para quer dizer que ele está na posição 1, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Você tem um metil na posição para, certo? No caso, para quem é só da primeira série, vamos pegar essa estrutura aqui e vamos contar a quantidade de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio que ela tem, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8, colocar aqui, C8, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C8, H8, e eu tenho 2 O's, O2. Para quem está na segunda, vai lembrar do seguinte, o anel aromático é a mesma coisa, essa bolinha aqui no meio, é a mesma coisa que ter 3 duplas alternadas. Olha aqui, uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Aí é só contar, ó, esse carboninho aqui, ó, 1, 2, 3, tem um H aqui, 4. 1, 2, 3, tem um H aqui, 4. Ó, 1, 2, 3, 4, já foi. Esse daqui, ó, 1, faltam
3 Hs, certo? Ó, 1, 2, 3, tem um H aqui, 4. 1, 2, 3, tem um H aqui, 4. Então, quantos carbonos eu tenho? Ó, isso aqui não é carbono porque está colado no O. Isso aqui é carbono, então 1. Isso aqui não é carbono porque está colado no O, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8, H8. E eu tenho 2 O's. O2. Muito bem. O que eu sei então? Se o carbono pesa 12 e eu tenho 8 dele, vai ficar 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. 96. 96 do hidrogênio 1 é 8. Então, hidrogênio 1 é 8. Vai ficar 16 vezes 2 dá 32. Então, 8, 10. Com 6, 16 vai 1. 9, 10, 136. Certo? Muito bem. Então, 1 mol disso pesa 136. Então, o que a gente vai escrever aqui? Ó? Vou tirar essa continha aqui, por causa do espaço, e vamos escrever aqui, ó, 1 mol disso aí tem 136 gramas, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, e eu não vou colocar de todo mundo por causa do espaço, mas eu acredito que você entenda. Ele quer saber o número de átomos de hidrogênio, então eu vou colocar diretamente a quantidade de átomos de hidrogênio. Qual é a quantidade de átomos de hidrogênio que eu vou ter aqui? Quantos hidrogênios eu tenho? 8 vezes a constante Avogadro, que é C vai dar 23. Então, vai ser igual a 48 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Ele está me dando o número, ele quer saber o número de átomos de hidrogênio em 6,8 miligramas de ácido parametilbenzoico. Então, ele quer saber átomo de hidrogênio, que é isso aqui, e está me dando isso aqui. Logo, ou seja, como é que a gente vai fazer? 136, deixa eu pegar o azul. 136 gramas tem 48 vezes 10 a 23, certo? Átomos de hidrogênio. Muito bem, então até avançando um pouquinho ali. Como ele está me dando 6,8 miligramas, ó, 6,8 vezes 10 a menos 3 gramas, tá para X. Qual o artifício para a gente achar aqui sem se perder muito? Muito bem, 68 é a metade de 136, certo? Então, daqui para cá, o que eu fiz? Eu fui a metade. A metade de 48 é 24, certo? 24. Então, aqui, se daqui para cá veio a metade, lá a metade também. 24 vezes 10 a 23. Mas não é 68, é 6,8. Então, eu tenho que andar uma casa, que dá 2,4 vezes 10 a 23. Só que tem um 10 a menos 3 aqui. Então, eu tenho que descontar daqui, ó. Vai ficar 10 a 20 átomos de hidrogênio. Então, a resposta vai ser igual a 2,4 vezes 10 a 20 átomos de hidrogênio naquela quantidade ali de ácido parametilbenzoico, certo? Ficou meio amontoado aqui, mas acho que deu para entender. Calcule o valor do número de átomos de nitrogênio em 8,2 toneladas de nitrato de cálcio, que é o CaNO3,2. Primeiro eu preciso saber quanto é que pesa o nitrato de cálcio. O nitrogênio é 14, o oxigênio é 16, 16 vezes 3 dá 48. Somando isso, 8, 9, 10, 11, 12 vai 1, dá 62. Mas como eu tenho 2 vezes, dá 124. E o cálcio pesa 40. Então vai ficar 1,64, certo? Então, como é que a gente vai escrever aqui, ó? 1 mol de nitrato de cálcio tem
164 grama, né? Vamos lá. 1 mol de nitrato de cálcio tem 164 gramas. Tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E tem, como ele perguntou o número de átomos de nitrogênio, então eu não vou armar de todo mundo igual eu fiz aqui, tá bom? Só por uma questão de espaço, eu acredito que você já tenha entendido. Como ele falou do nitrogênio, quantos nitrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 1, mas eu tenho 2 aqui do lado de fora, certo? Então são 2 átomos por molécula. Como você está falando de 6 vezes 10 a 23, são 2 átomos por molécula. Se você tem 6 vezes 10 a 23, vai ser igual a 12 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Muito bem, ele quer saber a quantidade de átomos de nitrogênio, que é aqui, X, e está me dando 8,2 toneladas. 8,2 vezes 10 a sexta grama. Porque 10 a sexta é bem tonelada, 10 a sexta. Certo? O que vai dar isso aqui? O 82 é a metade de 164. Então, se daqui para cá eu fui a metade, lá também eu tenho que ir a metade. Quanto é que é a metade de 12 vezes 10 a 23? 6 vezes 10 a 23. Só que é a metade andando uma casa para a esquerda. Então, eu vou ter que andar uma casa para a esquerda. 0,6. Ao invés de colocar o 0,6, eu vou descontar uma casa, que para mim, para a gente, melhor. Fica melhor, porque notação científica tem que estar entre 1 e 10. Se eu deixar 0,6, vai ficar menor do que 1. Então, ó, mais uma vez, daqui para cá é a metade. Então, a metade, 6, lá, ó, metade de 12, 6. Eu tenho que andar uma casa, daria 0,6 vezes 10 a 23. Eu vou deixar 6 vezes 10 a 22, que é a mesma coisa, tudo bem? Só que eu tenho ainda um 10 a sexta, que surgiu aqui. Então, eu tenho que incorporar esse 10 a sexta aí. Então, vai ficar 6 vezes 10 a 28 átomos de nitrogênio. Essa é a quantidade de átomos de nitrogênio em 8,2 toneladas de nitrato de cálcio. E a derradeira fala qual o valor da massa de hidróxido de cálcio, que é o CaH2, em uma amostra de base com 3,6 vezes 10 a 22 átomos de oxigênio. Bom, o que eu sei sobre o CaOH2? Bom, o O é 16, mais 1, 17, vezes 2 dá 34. 34 com 40 vai dar 74. Então, 1 mol tem 74 gramas, que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como ele me perguntou a quantidade de átomos de oxigênio, bom, quantos átomos de oxigênio por molécula eu tenho? Eu tenho aqui 1, mas eu tenho 2 aqui do lado de fora. Eu tenho 2 átomos. Se eu tenho 2 átomos, então em 6 vezes 10 a 23, eu também vou ter 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Certo? Como ele quer saber qual é o valor da massa, eu vou botar o X agora embaixo do grama e vou puxar a minha reguinha para lá com 3,6 vezes 10 a 22 átomos. E aí, o que vai dar isso? O que a gente pode perceber aqui é que de 12 para 36, você está multiplicando por 3, certo? Se eu estou multiplicando por 3, ó, 12 vezes 3 dá 36. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por 3 e andando uma casa. Multiplicar o 74 por 3 e andar uma casa vai ficar 74 vezes 3, ó, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22. Vai dar 222. Só que não é 36, é 3,6. Então eu tenho que andar uma casa. Dá 22,2. Só que ele está descendo de 23 para 22. Se ele está descendo de 23 para 22, você ainda está dividindo por 10. Então, eu tenho que andar mais uma casa, dá 2,22. Deixa eu ficar bonitinho. 2,22.
22 gramas de CaOH2. Ou seja, em 2,22 gramas de CaOH2, eu vou ter, então, uma quantidade de átomos de oxigênio igual a 3,6 vezes 10 a 22 átomos. Certo? Até a próxima. Beijo, muito obrigado.